Vivemos hoje num mundo muito diferente daquele que as pessoas viviam há 150 anos atrás. Desfrutamos de uma série de comodidades e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. O fato é que esse avanço decorreu de um avanço tecnológico e que tem muito a ver com o fenômeno da indução. Porque este fenômeno, ele propicia o uso desse fenômeno para a construção de dispositivos que são utilizados tanto nas redes de distribuição quanto nos circuitos elétricos na nossa casa. De forma que poderíamos falar de muitas utilidades, né? Mas nós vamos nos ater à utilidade do fenômeno da indução no sentido de fazer uso dele para construirmos dispositivos, elementos da rede elétrica e elementos de um circuito elétrico. Hoje, nós vamos falar basicamente de dois elementos, né? Em primeiro lugar, o que eu gostaria de chamar a atenção é que a geração de energia elétrica se dá em locais distantes dos centros de consumo. As hidroelétricas no Brasil, por exemplo, a de Itaipu, fica longe dos centros consumidores. De forma que nós temos aqui um primeiro problema, que é o de transporte de energia, da sua distribuição. E é isso que faz a nossa vida mais cômoda. Então, estamos falando aqui de, basicamente, três problemas, né? Da geração da energia, o transporte e a distribuição da energia. É isso que faz o mundo hoje ser bem melhor, aparentemente, do que há 150 anos atrás. Então, hoje, nós vamos falar da utilidade de um elemento essencial, tanto do ponto de vista das redes, quanto do ponto de vista de um circuito. Nós definimos um circuito como sendo um caminho fechado, ao longo do qual os elétrons podem se movimentar. Temos aqui, portanto, uma corrente elétrica e que percorre um circuito. Este circuito, ou qualquer circuito, ele contém um certo número de elementos. A indução, ou o fenômeno da indução, é importante para a gente entender alguns elementos do circuito. Por exemplo, um dos elementos do circuito, dos mais importantes, são os indutores. Porque no indutor nós temos como armazenar energia elétrica. Nós vamos estudar isto num momento futuro. No entanto, o que a gente gostaria de falar é sobre o principal elemento de um circuito, que é o
o gerador, nós podemos ter como geradores de correntes contínuas, pilhas, baterias. Mas vamos descrever rapidamente um outro tipo de gerador, um gerador de corrente alternada, de tensão alternada. E agora nós estamos falando de algo que provocou uma verdadeira revolução, porque até o ano de 1830, 1840, a única fonte disponível de corrente eram as pilhas. Continuamos usando ainda as pilhas até hoje, né? Mas a grande revolução veio, na realidade, quando, por meio do fenômeno da indução, nós podemos construir geradores de correntes alternadas. O fato é que são muitas as utilidades desse fenômeno. Hoje nós vamos falar de dois dispositivos: o gerador e o transformador. O transformador, ele é essencial numa rede de distribuição, e no caso do transformador, o que importa, na realidade, é a taxa com que o fluxo do campo magnético muda numa bobina na qual nós colocamos um núcleo constituído por ferro doce. De forma que nós vamos, então, falar de dois elementos, tanto da rede de distribuição quanto da corrente elétrica. Nós estamos falando de geradores de corrente elétrica. Então, vamos começar falando dos geradores.